nosso meio, sabendo que Ele poderosamente tem cuidado dos nossos passos. Não há um Deus como o nosso. Não há um Deus que se compare ao nosso. Não há um Deus que seja equivalente. Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem formou tudo que possamos pensar ou imaginar. É por Ele que nós estamos vivos. É para Ele que nós estamos vivos. E glorificamos o nome do Senhor por tudo. Por Ele ter nos amado e nos escolhido. Em meio a tantas trevas, tanta desilusão, tanta dor, em meio a tantos erros e pecados, Ele olhou para nós e nos enxergou com um olhar de amor. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu nos amar antes que nós o conheçamos. Ele decidiu nos amar primeiro. Através da Tua graça e da Tua misericórdia, nos acolheu nos Seus braços e nos deu a graça de estarmos na casa de oração, na presença do Senhor. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu acho que eu já preguei essa palavra, mas faz alguns anos que eu já preguei essa palavra, mas Deus colocou no meu coração de pregar essa palavra hoje. Livro de Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. O tema da leitura: a vocação de Mateus, ou algumas traduções dizem o chamado de Levi. Louvado seja Deus, glorificado e bendito é o nome do Senhor. Amém. Aos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, em nome de Jesus, desprenda-se agora dos seus afazeres, se possível, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a palavra. Cristo tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 1 diz assim, versículo 9, perdão, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para alguns, esse trecho é tido como uma palavra simples. Para alguns, não é digno nem de pregação. Eu já ouvi alguns pastores que preferem pregar sobre os grandes profetas ou sobre os grandes milagres. Mas eu acho que sobre a face da terra, sobre a história do ministério de Jesus sobre a face da terra, sobre todos os feitos da humanidade sobre a face da terra, nada se compara com a salvação. É verdade. O homem pode ser liberto, o homem pode ser transformado, o homem pode ser curado, o homem pode ganhar dons, pode ter dom de visão, revelação, pode pregar, pode ter o dom da fé, pode ter o dom de interpretação, pode ter o dom de maravilhas, pode fazer morto ressuscitar, pode curar cegos, mudos. Ele pode ser usado por Deus de uma forma excelente. Ele pode chegar ao grau máximo da liturgia episcopal de uma igreja, mas se ele perder a sua salvação, de nada vale. Meu Deus. Ele pode ser um homem culto, ele pode ser um homem letrado, formado, ele pode ter seus diplomas, suas pós-graduações, ele pode ser formado no Brasil, no exterior, ele pode ser um grande empresário, um grande político, um grande ator, um homem da mídia, uma mulher da mídia, pode ser notoriamente conhecido, pode ser muito rico, mas se perder a sua alma, de nada vale. Meu Deus. A Bíblia nos ensina que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Eu fico imaginando que o processo de salvação de Mateus, aos olhos do que lê e enxerga de uma forma tão simples. Jesus passava à frente da alfândega ou da
coletoria de impostos romanos, olhou para Mateus, olhou para Levi lá sentado, recebendo os impostos e falou: Mateus, segue. Mas o contexto é muito além, é muito mais do que isso. É muito além, é muito mais do que isso. Oh Deus. Jesus estava em Cafarnaum. Uma parábola antes, um conto antes, mostra que Jesus estava na sua casa com os seus discípulos, uma grande multidão ouvindo os seus contos, ouvindo as suas histórias, os seus ensinamentos, dentro da sua casa, por lá de fora da sua casa. E 4 amigos trazem um homem paralítico aleijado numa cama. Conhecemos essa mensagem. Não tinha como entrar, desceram o paralítico pelo telhado. E Jesus não só perdoa os pecados, mas salva também aquele homem, dando-lhe cura. Aleluia. E entenda, lá naquela ocasião tinha fariseus. Dentro da casa de Jesus, para ouvir os contos, as parábolas, as lições, as pregações de Jesus, tinha os seus opositores. E se você parar para entender, os opositores seguiam ele onde ele estava. Às vezes nós olhamos a multidão e existe um ditado aí no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Isso é um conto fantasioso, não vai nessa história não. Foi o mesmo povo que aclamou Jesus ao entrar em Jerusalém numa jumentinha, jogando palmas e gritando hosanas ao que vem, né, ao rei. E nós vemos que toda aquela aclamação, pouco tempo depois, uma semana depois, o próprio povo fala: solta Barrabás e crucifica Jesus. Meu Deus. Então nós vemos que no meio daquele povo tinha pessoas verdadeiramente com sede da palavra. Tinha pessoas verdadeiramente que queriam ter o conhecimento de Cristo, queria conhecer, queria compartilhar, queria seguir, queria ser um discípulo. Ele queria verdadeiramente ter uma relação com o Senhor Jesus. Queria ser curado, queria ser liberto, queria ser transformado. Jesus em seu ministério, ele não só pregou, mas ele realizou diversos milagres. Glória a Deus. Mas o maior contexto de milagre, no ponto de vista, foi quando ele estava ajudando os seus discípulos. Ele encontra Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um homem desprezado. Meu Deus. Mateus era um homem que acumulava inimigos. Mateus era um homem rejeitado. Meu Deus. E Mateus nada mais do que um homem rico. Um coletor de impostos naquela época era um homem rico, riquíssimo. Ele enriquecia. Roma pagava. Ele pagava para Roma os impostos coletados, mas tinha, além do seu salário, tinha também a vazão de enriquecer cobrando a mais. Meu Deus. Essa era a fama dos cobradores de impostos. Aos olhos dos judeus, aos olhos do povo de Deus, aqueles eram inimigos. Eram pessoas que não eram dignas de amizade, de proximidade, não eram dignas de socializar-se. Ele andava na rua e não tinha um olhar amigo. Ah, João, como você vai? Bom dia. Tá bom, meu amigo? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Não tinha essa coletividade. Ó, irmão Dalva, como é que você vai? A senhora está bem, irmão Dalva? Que Deus te abençoe. Não tinha esse carinho. Mateus era um homem negligenciado. Porque aos olhos do povo, ele estava ali para cobrar imposto para o inimigo, para os romanos. Trabalhava para o inimigo. Trabalhava para aqueles que estavam no domínio de Roma, de César. Então ele era um homem que era rico, e ele era um homem que também foi rejeitado pela sua própria família. Meu Deus. Imagina, ao próprio seio da família não querer saber: você é traidor. Não queremos mais você na nossa casa. Meu Deus. Não queremos mais você fazendo parte do nosso dia a dia. Não queremos mais você no nosso rito diário, na nossa rotina. Não queremos mais saber de você. Você deixou de ser meu filho, você deixou de ser minha filha. Sabe? Algumas rejeições nos machucam. É verdade. Ele trocou todo o perfil familiar, o perfil de amigos, de coletividade, de socialidade entre os judeus, para se tornar um cobrador de impostos. Meu Deus. Para se tornar um homem rico, para ter ao seu dispor, porque Roma liberava ao dispor dele a sua autoridade, um soldado romano. Então toda a coletoria de impostos, toda a alfândega de impostos romanos na cidade, tinha ali um soldado romano que estava ao dispor do coletor de impostos. Meu Deus. Ele tinha autoridade, ele era rico, prestava serviço para a nação romana, e ao mesmo tempo ele era desprezado, ele era negligenciado, era um homem triste, porque
trazia alegria. É. Oh, Jesus. Nós vemos nos dias atuais quantos cobradores de impostos vivendo na face da terra. Verdade. Qual que é os valores das famílias hoje? De uma família que não tem a palavra de Deus como base, que não tem Cristo Jesus como alvo principal da sua casa, que não tem Jesus como centro da sua vida. Qual que é a base da família? Eu vou me casar, vou ter filhos, e eu vou ser um homem bem sucedido, os meus filhos vão estudar numa boa escola, vão se formar numa boa profissão, eles vão enriquecer, vão ter as suas casas, vão prosperar. Não é o sonho de todo mundo. Repara que a visão da família hoje, de uma família sem Deus, de uma família sem relacionamento com Cristo, sem aliança com Jesus, bota todas as prioridades na sua frente, menos Jesus. Meu Deus. Não se lembra da herança da alma, não se lembra da palavra eternidade, não se lembra do peso que é o julgamento de Deus. Meu Deus. Então entenda, quando Mateus ele viu a oportunidade de mudar a vida, foi quando Jesus passou por ele. Aleluia. Porque só fala, siga-me quem está passando. Não fala, siga-me quem está parado do lado. Só fala, siga-me quem está passando. Jesus passou e chamou ele, e ele sempre está, nenhum tipo de dúvida na sua mente. Sem nenhum tipo de questionamento, ele falou assim, agora é a oportunidade de mudança de vida. Aleluia. Agora é a oportunidade de voltar às graças de Deus. Agora é a oportunidade de deixar essa rejeição interna, essa minha autoestima que está tão jogada lá embaixo, que está me fazendo viver uma vida depressiva, amargurada, de ansiedades. É hora de abandonar isso. É hora de ser bem visto novamente pelos meus compatriotas. É hora de ser bem visto novamente pela sociedade. É hora de ser bem visto novamente pela minha família. Aleluia. O encontro com Jesus faz isso na vida do homem. É verdade. Qual era o meu relacionamento e o teu relacionamento antes de conhecermos Jesus? É verdade. A nossa conduta era uma conduta de pecado e de erro. A nossa conduta era uma conduta vergonhosa. Sabe o que diz a palavra de Deus? Antes de o homem encontrar-se com Cristo, antes do homem ser salvo por Cristo, antes do homem verdadeiramente se entregar e confiar em Deus com todo o teu coração, aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Aleluia. a Bíblia fala que nós, antes de sermos cristãos, de ser tidos como filhos de Deus, nós andávamos no mundo, sendo guiados por demônios. Meu Deus, é forte. É o que a Bíblia diz. Sendo guiado por príncipes desses séculos. Fazendo a vontade do nosso coração. E às vezes nós pensamos que o nosso coração é a chave do segredo, né? Não, eu sinto que é por aqui. Não, eu sinto. Olha só, o seu coração te engana toda hora e você não sabe. A Bíblia nos ensina que o coração do homem é pobre e enganoso. E esse mal é irremediável, não muda. Meu Deus. A Bíblia fala que antes de Cristo nós andávamos segundo os nossos pensamentos. Eu sei o que é certo. Eu faço para mim o que eu acho que é certo. Eu ando nos caminhos que eu quero. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu bebo porque eu quero. Eu fumo porque eu quero. Eu frequento a balada, a bagunça, a noitada, o forró. Eu ando na minha vida, eu faço o que quero. Os seus pensamentos induzem ele a um caminho que aos olhos deles são bons, são certos. Mas a Bíblia fala que há caminhos para o homem que são bons. Mas são caminhos de morte. Eita, Entenda, Mateus estava num caminho de morte. Mateus estava vivendo uma vida solitária. Mateus estava vivendo uma vida de depressão. Então eu fico pensando que o homem sem Deus é vazio. é verdade. A riqueza de Mateus não supria o coração dele. O dinheiro que ele ganhava, os bens que ele tinha, a casa que ele tinha, o nome que ele tinha, toda a honra financeira e as conquistas que ele tinha, não conseguiu tampar o coração dele, não conseguiu substituir a tristeza e a solidão. Meu Deus, é assim. Mas quando Jesus se encontra com o homem, eita glória, lembra quando você se encontrou com Jesus a primeira vez? Aleluia. Lembra quando a senhora se encontrou com Jesus pela primeira vez? Oh, glória. Lembra quando levantamos a mão na igreja? Em lágrimas aceitamos, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. É verdade. Senhor, perdoa os meus pecados, me segura em tuas mãos a partir de agora, seja meu Salvador, dá-me do teu Espírito Santo, me fortifica para andar nos seus caminhos, me socorre, me limpa, me purifica, me toma nas tuas mãos, deixa que eu seja, Senhor, filho do Senhor. Aleluia. Lembra daquele encontro que te causou uma essência tão glamurosa de alegria, que você tinha força para falar de Jesus em qualquer situação?
coração. A famosa força do primeiro amor. Glória a Deus. Quando o homem se encontra com Jesus e essa alegria entra no coração, ele não mede esforço, Doradão. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. É verdade. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu estava com 11 anos de idade, que eu aceitei Jesus, a alegria foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu levava um folhetinho bíblico para a escola, eu andava nas ruas, entrava nos bares, entrava em qualquer lugar. Jesus te ama, eu não sabia nem falar, mas o Jesus te ama saía, porque a minha alegria era falar de Jesus. A gente congregava lá na Vila Zilda, lá na Oxiguixicania, perto da Josefina Fagundes. Meu Deus. Era uma caminhada ali para lá, mas responda se alguém reclamava. E alegre, com a mão cheia de folheto, com a Bíblia debaixo do braço, alegre, falando de Jesus, cantando louvores, não media distância, esforços. A alegria do primeiro amor latejava nas nossas vidas. Aleluia. Talvez Mateus, ele enxergou que Cristo Jesus, ao olhar, ao pedido, ao encontro, não era um homem comum. Verdade. Porque aonde Cristo está, onde Jesus está, algo diferente acontece na vida do homem. Aleluia. Repare, se você entra no ministério, se você entra na casa de oração, se você vai para uma igreja com o coração quebrantado, se vai cheio de orgulho, com o ego lá em cima, soberbo, vai lá saber o que dá, esquece, vai entrar vazio, sem vazio. Mas se o homem entrar na igreja com o coração quebrantado, pedindo socorro na sua alma, com lágrimas nos olhos, e falar: Jesus, eu estou aqui, fala comigo. Eu tenho certeza que a vida dele nunca mais é a mesma. Glória a Deus. Mateus podia ter falado para o soldado que estava a dispor. Jesus parou, olhou para ele e falou assim: Mateus, siga-me. Mateus podia falar para o soldado: dá suando esse homem para mim, para saber se tira esse povo daqui lá de frente. Estou aqui para cobrar imposto, para ganhar dinheiro. Podia ou não podia? Aquele soldado estava submisso às ordens dele. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando Mateus trancando a coletoria, dando a chave da coletoria ao soldado romano. O soldado romano olhando para ele e falou assim: rapaz, você está maluco? Vai abandonar o que Roma te deu? Esse cargo é cobiçado por tanta gente, você está aí no auge, é bem visto aos olhos dos romanos, recebe as coletorias certinho, os impostos certinho, tem o seu salário, tem o seu nome, eu estou aqui para trabalhar para você, você é um homem rico, vai abandonar toda a tua riqueza, tudo que você conquistou, para seguir um homem que você conheceu agora? Meu Deus. Quantas vezes o diabo sopra no nosso ouvido? Não vale a pena, então, gente. Meu pai. Ser crente, tá maluco? É desse jeito. Quantas vezes os outros passam aí fora, olham para Dona Dalva e falam assim: Dona Dalva é crente? É maluca. E ser crente é coisa de louco mesmo. A Bíblia fala que o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. A salvação em Cristo Jesus é aliança de vida eterna, é fazer parte do corpo do Cristo, é fazer parte da noiva do Cordeiro, é ser cidadão celestial. Aos olhos de quem não consegue enxergar a verdade do evangelho, é loucura. É loucura. Oh, Deus poderoso. A Bíblia fala que Jesus recebe Mateus e ele segue. O versículo 10. Louvado seja Deus. O versículo 10 diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quando fala que Mateus segue Jesus, Jesus estava com seus discípulos na cidade de Cafarnaum. Mateus decide e leva Jesus, os seus discípulos, para a casa dele. A Bíblia não fala exatamente qual casa que é, mas quando fala que ele estava em casa, Mateus, e que aí os fariseus contestam: por que o teu mestre está sentado à mesa com os pecadores e publicanos? Então nós entendemos que a casa era de Mateus. Eu imagino, olha só, Jesus entrando na casa de Mateus. Rico, hein, Mateus? Grande, Mateus. Rapaz, os móveis de primeira linha. Rapaz, Mateus, você está bem de vida, hein, Mateus? Você acha que Jesus olhou o bem-estar de Mateus ou o coração de Mateus? Papaizinho. A Bíblia fala que Cristo, ele nos conhece não pelo que nós vemos
vemos como nós vemos, mas Ele conhece o íntimo do coração. Aleluia. Ele conhece os pensamentos e os sentimentos. É verdade. Os pensamentos de João Paulo é visto por Deus hoje. Aleluia. Os sentimentos, lá, o íntimo do teu coração, o íntimo do teu ser, que está guardado e acumulado tudo lá dentro, é visto por Deus hoje. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém consegue impedir a visão do Senhor. Ele é soberano. Verdade. Mateus vê que a situação ali era uma situação tão grandiosa, tão glamourosa, que chama eles para ceiar, para ir para a casa dele. Não, eu vou fazer um banquete, eu vou preparar o que comer, sejam meus convidados. Glória a Deus. Vai Jesus para a casa de Mateus, vai os discípulos para a casa de Mateus e vai também os publicanos e pecadores. Eu imagino que os cobradores de impostos, os publicanos, todos que eram judeus e trabalhavam para os romanos, tinham os mesmos sentimentos. Somos renunciados, negligenciados, zombados, isolados, vivemos uma vida par. Olha só a oportunidade que Mateus está tendo. Eu quero saber qual é essa oportunidade. Ele abandonou a coletoria de impostos para seguir Jesus. Quem é esse Jesus? Eu também quero conhecer Jesus. Oh, glória. Eu imagino que a casa dele sendo grande, a mesa sendo grande, ele não trouxe só Jesus e seus discípulos, trouxe também os seus amigos que também coletavam impostos e que ele tinha noção que os sentimentos deles também eram um sentimento de renúncia e de dor. Aleluia, meu Deus. Você sabe que cheio do Espírito Santo não precisa mais. É verdade. Com Deus é a maioria. Aleluia. Com Deus faz o milagre de salvação e transformação de muitos. É verdade. Com Deus faz a mudança da sua casa, da sua família, da sua história, do seu futuro. Aleluia. A Bíblia fala, olha só como Cristo é poderoso. Olha o que a Bíblia diz. Que aquele que segue os preceitos, os mandamentos, as leis do Senhor, são alcançados pelas bênçãos, e não só ele, até 1000 gerações futuras. Oh, Tem noção? aleluia, meu Deus. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, olha só quantas gerações futuras são alcançadas pela tua obediência. Aleluia. O teu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Faça a verdade, viva a verdade, pratique a justiça, viva o amor, seja um discípulo de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. A Bíblia fala aqui, estando à mesa, Jesus, seus discípulos, e publicanos e pecadores, dá-se a impressão, olha só, de Jesus ser íntimos de publicanos e pecadores. O que ele quis dizer? Ladrões, prostitutas, Meu Deus. sabe, enganadoras, salteadores. Porque a gente só convida para casa quem a gente gosta e tem intimidade. E tem um ditadinho no mundo aí, um ditado antigo, todo mundo vai lembrar. Diga com quem anda, que eu direi quem tu és. Já ouviu falar esse ditado? Verdade. Aos olhos dos fariseus, que já estavam seguindo Jesus, os passos de Jesus, desde a casa de Jesus, no mínimo olhou Jesus, viu Jesus entrando na casa de um coletor de impostos, sentando à mesa com um monte de coletor de impostos, com um monte de pecador. Eles falaram aí, ó, que mestre é esse? Que Cristo é esse? Que Salvador é esse? Que ensinador é esse? Que senta à mesa, que tem intimidade, proximidade. Ele é farinha do mesmo saco. Quis dizer isso. Ele é ladrão do mesmo jeito. Ele é pecador do mesmo jeito. Ele só se envolve com pessoas desse nível. Mas entenda, o pecador, quando se envolve com Cristo, não é o pecador que envolve Cristo, é Cristo que envolve o pecador. Aleluia. Não é o evangelho que é contaminado, é o evangelho que descontamina. Glória a Deus. Não é as trevas que dominam sobre a luz. Entenda, aonde a luz chega, dissipa as trevas. Verdade. Jesus entrou naquela casa, entrou no coração de Mateus, entrou no coração daqueles que estavam sentados à mesa. É Ele quem contaminou. Quando você é um Cristo, quando você é um mini Cristo, quando você segue os passos de Jesus, quando você está andando conforme os valores e os preceitos de Jesus, aonde você chegar, tem que mudar a história. Aleluia, meu Deus. Não é o que diz a Bíblia, É. não é o que diz a palavra. Aleluia. Entenda, os fariseus não entenderam dessa forma. Os fariseus começaram a contestar: que mestre é esse que vocês seguem? Eita, Jesus. Para estar hoje na casa aqui, hoje na igreja aqui, quantas vezes ouvimos insultos? Do passado, os amigos do passado. Rapaz, virou crente, não é assim? Jesus. Parou de beber uma, parou de fumar um, parou de
transformação, Aleluia. a conversão, a mudança de caráter, a luz onde chega transforma. É verdade. As obras do homem que anda na luz são vistas por todos, porque ela não tem do que se envergonhar. Entenda, as obras do homem de Deus é nascida do próprio Deus. É por isso que andamos na luz do Evangelho. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Se nós vivemos e praticamos essa palavra, não interessa o que o mundo pense, não interessa o que aconteça sobre a sociedade a teu respeito, porque perseguições e falácias vão surgir a nosso respeito. Ou você acha que o crente convertido, transformado, o crente que está na presença de Deus, ele é bem visto aos olhos do mundo? Não. Paga preço. Paga preço, né? Eita glória. Oh, Entenda uma coisa. verdade. Entenda uma coisa. Vale a pena pagar esse preço? Aleluia. Vale a pena pagar esse Jesus. preço? Quando os fariseus contestam os discípulos, antes dos discípulos conversarem, antes dos discípulos abrirem a boca para responder, o próprio Jesus ouviu e respondeu por si. Está falando de mim? Eu vou ficar falando, eu vou esperar que os outros falem por mim? Eita. Jesus levanta e falou: vem cá, quem precisa de médico? Jesus olha para aquele povo e não vê ladrão, não vê prostituta, não vê nenhum tipo de gente que está enganando, está furtando, sabe? Jesus não olha a ação. Aleluia. Jesus olha o coração. Ele está doente. Ele está doente. Na verdade, esse homem, ele pratica o que pratica, porque na verdade ele é vítima. Olha aí. Satanás, ele é assim. Ele te incentiva ao pecado, sabia disso? Ele incentiva a sua carne, que te leva ao pecado. Ele incentiva os teus prazeres, para que você peque. Ele te oferece os pratos, ele te oferece os banquetes. Meu Deus. Ele te oferece tudo o que satisfaz os seus desejos, com o único propósito de gerar pecado, de fazer pecar. Porque ele sabe que o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Meu Deus. Mas entenda, quando você cai no pecado, ele é o primeiro a te acusar. Ele é um acusador. Ou você não pensa que ele vai passar a mão na sua cabeça, te encobrir, ficar aí na moita quietinho, que eu vou passar um pano. Não. O papel de Satanás: matar, roubar e destruir. Meu Deus. E quando a gente entende que o papel de Satanás é matar, roubar e destruir, Jesus olha para aqueles cobradores de impostos, olha para aqueles pecadores, olha para aqueles que estavam à mesa junto com ele e fala: na verdade, eles estão sendo vítimas do inimigo que está adoecendo eles. Olha aí. E fala: quem precisa de médico é quem está doente, não que está são. Meu Deus. É assim. Assim, eu não vim buscar os justos, mas sim o pecador ao arrependimento. Aleluia. Porque aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles que estavam ali apontando, acusando, aqueles que estavam ali falando contra, na verdade se sentiam maiores e melhores. Meu Deus. Quando um fariseu um fariseu ou um doutor da lei da época, um sacerdote da época chegasse, ele era reverenciado e respeitado. O que ele falava era lei. Então ele se sentia muito maior e melhor. Lembra Jesus falando daquele povo? Olha a oração. Um fariseu no meio da praça, gritando em alta voz: obrigado, Deus, porque eu não sou que nem esse, Meu Deus. que anda no pecado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha, eu dou dízimo e eu oferto e dou esmola aos mendigos. E Jesus olha para o pecador, batendo a mão no peito, com a cabeça baixa, sem coragem de olhar para o céu, dizendo: Senhor, perdoa-me porque sou um pecador. Aleluia, meu Pai. Entenda, existe uma ação. Essa ação, ela é exposta pelos sentimentos, pelo coração. É verdade. A Bíblia fala que os lábios só falam, só pronunciam, só dizem o que o coração estava cheio. Oh, Deus. É por isso que Jesus olha para aqueles fariseus e fala: vocês já se sentem justificados, justos, não precisam de mim. O galardão de vocês já está sendo aqui na terra. O galardão de vocês já está sendo aplaudido pelas pessoas que estão ao teu redor apoiando vocês. Meu Deus. E ele entra num contexto, olha só, louvado seja Deus. Ele entra num contexto, no versículo 13, diz assim: ó,
porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Glória a Deus. Quando ele fala para os fariseus, misericórdia quero, ele faz uma alusão lembrando o profeta Oséias. O profeta Oséias, no capítulo 6, vamos lá, vamos ler. Oséias, capítulo 6, louvado seja Deus. Louvado, glorificado e bendito é o nome do Cordeiro vivo. Oséias, capítulo 6, olha aqui Jesus, olha só como Jesus descreve os fariseus. Os fariseus se sentindo maiores e melhores e apontando, por que o seu mestre, por que o seu rabino está sentado à mesa com o cobrador de imposto e com o pecador? E Jesus responde na mesma altura. Olha como é forte o que Jesus respondeu a respeito daqueles homens. Oséias fica depois de Daniel. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vou ler uns versículos aqui. Amém? Diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 6 do livro de Oséias. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles, olha só, o que Deus quer é isso, mas olha a ação deles. De quem é eles? Os israelitas, os judeus, os sacerdotes, os povo escolhido. Mas eles transpassaram o meu conserto como Adão, pecando como Adão. Eles se portavam aleivosamente contra mim. Eu fui estudar, eu fui buscar no Google o que era a palavra aleivosamente. Sabe o que significa? Andar com ações traiçoeiras, andar com malícia, andar com fraude e falsidade. Jesus já começa a descrever a cabeça dos fariseus. Olha só o versículo 9, versículo 8, perdão. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade calçada de sangue. Versículo 9. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho de Siquém. Olha só. Sim, eles têm praticado abominações. Olha a conduta dos sacerdotes. Jesus compara ele como ladrões e salteadores que matavam na beira do caminho. Olha a ganância, olha o desejo, olha as ações. Quando Jesus olha e fala para o Senhor, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu quero que vocês vivam a misericórdia. Comparou eles e eles entendiam da lei, com o que Deus já tinha cobrado deles no passado através do profeta Oséias. Vocês são como ladrões que espreitam a beira do caminho para tentar arrancar, matar, destruir a vida do homem para proveitos próprios, para viver a iniquidade, para viver as abominações que eu não aceito. Oh Deus. Quando fala misericórdia quero, nós lembramos dos dias atuais. Se os sacerdotes daquela época estavam emboscando e matando as pessoas pelos dinheiro, será que mudou nos dias de hoje? Não. Será que essa palavra se enquadra na vida de alguém hoje? Meu Deus. Misericórdia quero, não sacrifício. Quantas pessoas estão sacrificando campanhas, montes, desse monte, ungindo vassoura, ungindo fitinha, ungindo lencinho, ungindo fronha para vender, para fazer comércio na igreja, ungindo feijão, misericórdia. Olha só, eu fico imaginando lá em João capítulo 2, quando Jesus limpa e purifica o templo, derruba as barracas, solta os animais, faz um chicote com corda, dá na costa dos cambistas. Aqui não é covil de ladrões, aqui é casa de oração. Aleluia. Olha, foi quando a gente fala e entende que foi o único momento que Jesus se irou, foi quando falou sobre a ação de ambição e de ganância, a ponto de fazer qualquer coisa, inclusive matar pelo dinheiro. Jesus olha para você, eu não estou afim do sacrifício de vocês. Vocês estão sacrificando ovelhas, sacrificando bois, sacrificando bodes, estão fazendo holocaustos, mas acaba de fazer os holocaustos, vira as costas e ofende, maltrata, rouba, furta, toma proveito em cima dos outros.
Vocês não vivem de misericórdia. Vocês só querem proveitos próprios, querem só a gordura da ovelha, a lã da ovelha. Vocês só querem a carne da ovelha. Vocês só querem proveito dos próximos. Meu Deus. Não adianta, nos dias atuais é a mesma coisa. É verdade. Por que nós vemos a grande maioria dessas igrejas? É a grande maioria, posso dizer que 90% dessas igrejas enormes, grandes, não estou generalizando, tem algumas igrejas grandes que pregam a verdade, que vivem a verdade, mas a grande maioria está focada no dinheiro. É verdade. Você vai numa igreja grande, passa uma salva recolhendo ofertas 5, 6, 7, 8 vezes, 10 vezes por culto, que história é essa? Misericórdia. Sabe, eu fui numa igreja que eu tive conhecimento que eles pregam, sabe como eles pregam a palavra? Abrem a Bíblia, leem um versículo, e sobre esse um versículo fala a semana inteira. Toda quarta, abre a Bíblia, lê um versículo. E fala a semana inteira. E o versículo fala sobre prosperidade. Meu Deus. Minha alma. Cadê o arrependimento? É. Cadê a falácia sobre o pecado? Cadê a história do céu e do inferno? Cadê o caminho da redenção, o juízo de Deus? Cadê a remissão? Cadê a santidade? Cadê a verdade do Evangelho que nos está sendo pregada? Cadê a doutrina que Paulo nos institui na formação da igreja primitiva? Verdade. Foi inspirado por Deus. O Espírito Santo está no comando das igrejas. Mas nós vemos que, infelizmente, as pessoas não estão a fim de viver misericórdia. E eu fico pensando, qual é o meu e o teu papel nessa história? Porque a palavra é para nós essa noite. Aleluia. Será que nós estamos verdadeiramente sendo... Lembrando que hoje é culto de ensinamento, culto de doutrina, de puxão de orelha. Eita glória. Aleluia. Fico pensando, qual é o nosso papel? Às vezes, para abençoar, para honrar, para usar de amor e de misericórdia, olhamos para si e falamos, não, estou pobre, olha onde eu moro, Jardim Filhos da Terra. Não, aqui não tem ninguém rico para ficar abençoando, não. Meu Deus. Aqui a maioria aqui é assalariado, é aposentado, está numa dificuldade, está vendendo almoço para comprar janta, está complicado, não dá não. Mas aí quando você para e faz uma autoanálise, uma comparação da sua vida, você compara com uma classe social superior, você fala, ali eu nunca vou alcançar. O meu sonho é aquele ali, mas eu nunca vou chegar ali. Mas quando você olha para você olhando para a classe superior, você fala, eu não tenho condições, não tenho dinheiro. Mas quando você para e olha para uma classe inferior social, você fala, nossa, eu estou passando dificuldades, mas eu como, bebo todos os dias. Eu estou passando dificuldade, mas tenho uma roupa limpa no corpo todos os dias. Eu estou passando dificuldade, mas eu tenho água na minha casa, eu tenho luz na minha casa, eu tenho teto no meu lar. Eu estou passando dificuldade, mas eu tenho saúde. Eu estou passando dificuldade, mas eu tenho um relacionamento de oração com Deus, que é um Deus de provisão. É um Deus de salvação, de restituição, de vida. Aleluia. Será que eu não posso mudar a história de alguém? Será que as minhas ações de misericórdia, as minhas ações de amor, tem que ser baseadas só no dinheiro? Será que eu não posso pegar uma pessoa que está necessitada e dividir um copo de café com um pedacinho de pão e manteiga e dar a oportunidade de você sentar ali a pessoa e lhe aconselhar? Olha, Jesus te ama, morreu na cruz do Calvário, foi para te unir novamente a Deus. Não perde a oportunidade, entrega o seu coração a Cristo, começa a depender dele, pratica a sua fé. Sabe que nós não temos essa oportunidade diária de realmente praticarmos a misericórdia e o amor? Sabe, eu fico imaginando quantas peças de roupa nós temos no nosso guarda-roupa. E quantas pessoas nós vemos passando as madrugadas com uma única peça de roupa. Molhado, frio, com fome. Às vezes nós entendemos que nós não temos condições e Jesus está falando assim, eu sou a sua condição, eu sou a sua provisão. Aleluia. Às vezes uma oração, às vezes uma simples oração que você faz, você pratica misericórdia e amor. Traz paz, traz conforto, traz cura, traz alívio. Aleluia. Faz o homem se chegar a Deus. Então, a cobrança hoje é o chamado, a cobrança hoje é o ministério. Jesus chamou Mateus para que ele fosse útil ao ministério.
Jesus chama a dona Dalva hoje para que ela seja útil ao Evangelho. Jesus chama o João hoje para que ele seja útil ao Evangelho. Aleluia. Glória Não a podemos Deus. sentar na cadeira e passar os dias, os cultos, os meses, os anos e achar que estamos bem com o Senhor. É verdade. Em Mateus capítulo 25 nós lembramos do juízo que o próprio Jesus narra. Que ele fala: vinde benditos do meu filho, do meu Pai, separa a sua direita ovelhas, a sua esquerda bodes. Ele fala assim: vinde benditos do meu Pai, porque quando tive fome me deste de comer, tive sede me deste de beber, Aleluia. tive frio e me vestiste, Glória a Deus. estava doente e foste me visitar, fui preso e foste me ver. Eles perguntaram: mas peraí, quando a gente fez isso? Quando fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Olha aí. Oh, glória. Então nós não precisamos de muito para vivermos o Evangelho. Nós precisamos de fé e prática dessa fé. Glória a Deus. Que nós possamos verdadeiramente saber que o nosso Pai nos céus, Ele nos ensina que se nós cremos por fé, Amém. sabemos também que por fé Deus é galardoador para recompensar as suas obras. Aleluia. Tudo que você faz, Deus te honra. É verdade. Tudo que você planta, Deus faz você ter uma boa colheita. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei na entrevista do X, eu estava olhando essa palavra que está falando hoje. Oh, glória. Eita, Deus fiel. Louvado seja Eu Deus. cheguei, ontem eu não orei. Quando eu li, eu sempre sou de costume. Quando acordar, abro a minha Bíblia, leio. Quando eu vou dormir também não leio. Só que quando eu cheguei do X, que eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia. Aí é o que você me fala, você está falando hoje aí, Olha eu só. tinha visto hoje aqui. Ó. Louvado seja Eita, Deus. Deus. Entenda. Glória a Deus. O amor de Cristo, ele é sublime, mas ele espera a sua ação de fé para que esse amor seja atuante. Jesus, obrigado. Nós aprendemos a amar vocês. Aprendemos a amar a alma de vocês. Oramos pela Dona Dalva. A Dona Dalva passou um dia só aqui com a gente. Foi uns minutinhos, tão pouquinho, não foi? Já foi suficiente para a gente colocar a Senhora no coração pelas orações. Amém, Jesus. As orações já vêm automaticamente. Senhor, abençoa a Dona Dalva. Senhor, visita onde ela esteja. Senhor, abençoa João Paulo. Senhor, ele precisa do Senhor. Aleluia. Renova aliança com ele. Salve João Paulo. Aleluia, meu Livra ele da condenação, da distância eterna de estar do Senhor. Oh, Então nós aprendemos a amar. E as nossas orações não tem que ser só falas, mas tem que também ter ações. Oração. Que Deus possa acrescentar no coração de vocês o valor do chamado, o valor de ser salvo, o valor da aliança, o valor dos céus. Amém. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem um preço a se pagar. E o que Cristo nos espera é que nós vivamos o Evangelho com verdade. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Que essa palavra possa gerar no coração fé. Que essa palavra possa gerar no coração boas sementes para frutificar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Arrependi todinho agora. Louvado seja Oh, Deus. glória a Amém. Deus. Amém.